Você anda cansado, com dificuldade de pensar e sente que qualquer coisa te estressa? Você já passou por isso? Talvez o problema não seja você. Você já pensou nisso? Que não é você? Talvez o problema seja que o seu cérebro está sobrecarregado, ele está operando acima do limite. Bom, mas como fazer, né? Hoje eu vou te explicar por que o estresse ele não é uma fraqueza. Ele é um sinal biológico de sobrecarga do seu sistema. Nós vivemos numa cultura que romantiza o excesso, né? Ser ocupado demais virou status de ser importante, né? Sempre estar cansado virou algo normal no seu dia. E quando você não aguenta mais, você quer jogar tudo por alto, você fica com medo. Fica com medo das pessoas te culparem por falta de resiliência, por não saber lidar com pressão, por você se sentir fraco emocionalmente, mas calma, não é isso. A neurociência, ela mostra exatamente o contrário desse pensamento. Eu sou Henrique Carvalho, eu sou neuroeducador e aqui eu falo de neurociência aplicada ao desempenho humano. Seja bem-vindo ao canal Luz e Saber. Aqui não tem motivação vazia, não tem frases prontas, é conhecimento científico na prática para a sua realidade. Antes de você sentir o estresse como uma emoção, o seu sistema nervoso ele já entrou num estado de alerta há muito tempo. Quando o cérebro percebe uma ameaça, seja ela real ou simbólica, ele ativa o eixo do estresse. O cortisol sobe, a sua adrenalina sobe e o seu corpo entra no modo de sobrevivência. Esse modo ele foi feito para durar minutos, não meses e muito menos anos, como a gente vê em alguns casos que tem pessoas que estão anos aí se sentindo estressadas sem saber para onde ir, totalmente esgotada. O problema é que hoje o seu cérebro ele está entendendo, interpretando prazos, cobranças, excesso de informação, conflitos como uma ameaça constante. E você tem que quebrar essa rotina. E isto é o erro que não só você, mas muitas pessoas cometem. Acreditar que dá sempre para se adaptar indefinidamente. O seu cérebro ele tenta realmente, mas o custo é alto. A sua memória começa a falhar, a atenção fica cada vez mais instável, né? Decisões ficam mais lentas, você começa a ter dificuldade para tomar decisões e essas decisões elas vão ficando mais lentas, você começa a procrastinar, a sua emoção vai ficando cada vez mais instável, né? E você começa aí a se cobrar mais e quando mais você se cobra, piora tudo. Funciona assim, a sobrecarga vem, depois a sobrecarga ela vai gerar um estresse, esse estresse ele vai gerar o quê? Uma queda do seu desempenho, e essa queda de desempenho ela vai gerar mais cobrança, e mais cobrança gera mais estresse, e aí você vê esse ciclo se fechando. E não importa se você é um educador, se você é um empresário, se você é um gestor, um profissional liberal, um operário, não importa. O cérebro ele não negocia cargo. O seu cérebro ele entende sobre carga, ele responde sobre a carga. E aqui vem algo que surpreende muita gente. Descansar nem sempre resolve o problema. Bom, mas como então? Por que não vai resolver? Porque o problema não é só cansaço físico, o problema ali é fadiga cognitiva. E o seu cérebro ele continua recebendo estímulos da mesma forma, mesmo você descansando, né? Mesmo no descanso, o seu cérebro não desliga. E é por isso que você dorme e acorda cansado, acorda esgotado. Bom, mas o primeiro passo não é você produzir mais. O primeiro passo é você reduzir a sua carga cognitiva. Bom, então, menos decisões irrelevantes, menos estímulos concorrentes. Quando eu falo estímulos concorrentes, eu estou falando de celular, de você pegar aí o seu celular e você começar a descarregar a sua atenção no celular,
de você for fazer outras atividades que não é o seu foco de trabalho, isso tudo é fuga. Então não foge, faça mais pausas, né? Pausas mais reguladas. Tenha certeza do que é a sua prioridade, né? O seu cérebro ele vai funcionar melhor quando você entender melhor isso, quando você entender melhor, né, o que é prioridade para você, né, você entender os limites, até onde você pode ir, né, e ter realmente pausas reais. Se é pausa, não é para poder assumir uma outra atividade. É aquele ditado que o pessoal fala, né, que quando eu descanso eu carrego pedra. Não, quando descansa você descansa. Senão, não é descanso. Bom, isso tudo ele vai te ajudar, porque isso não é fraqueza, isso não é uma falha sua, isso é uma estratégia neurobiológica do seu corpo para te aliviar. Então, quando você sente isso, você tem que frear, você tem que diminuir essa pressão. Não adianta nadar contra a maré. Então, quando você de fato começar a entender isso, as coisas vão mudar para você. Nesse momento, você vai parar de ser reativo e de se atacar. E vai conseguir de fato reorganizar o seu sistema. Bom, e curiosamente, o seu desempenho vai melhorar e vai melhorar muito. Mas quando essa pressão diminuir. E isso só depende de você. Só depende de você estar atento e desperto para suas ações. Aquilo que te faz mal, ele te consome. Então, afaste daquilo, corte, pause, trabalhe com micro metas. Não tenta assumir tudo de uma única forma. O seu cérebro ele vai entender isso como desgaste. Então, faça dessa forma, como eu falei, que você vai sentir o resultado. Bom, agora eu quero fazer uma pergunta bem específica para você. Você anda, de fato, muito estressado, muito esgotado? Eu sei que anda. Então, escreve aqui nos nossos comentários, uma palavra que define isso. Uma palavra que define como a sua mente está hoje. Bom, se esse vídeo também faz sentido para você, compartilhe com alguém que vive dizendo que está no limite, que está estressado, e se inscreva no nosso canal. Dá uma força, inscreva no nosso canal. Aqui a gente não fala de fraqueza. Nosso objetivo é falar de funcionamento neural. A gente falar de desempenho humano real. Bom, eu espero ter ajudado você. Eu espero que você tenha gostado dos nossos vídeos. Então recomende nossos vídeos, compartilhe. E espero você no nosso próximo vídeo. Beleza? Tchauzinho.